Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui no canal. Aproveita, dá aquela força, a gente já passou de 200 inscritos, rumo aos 300. Se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para as próximas notificações, vídeos, você ser avisado. Visita lá meu blog, obrigadopeladica.com, você vai ter material gratuito, tanto para o teu crescimento pessoal quanto profissional. O tema do vídeo de hoje é o terceiro episódio da Jornada Agile. A gente vai falar sobre tamanho. Pode parecer estranho, mas o que é tamanho aqui nessa história? Então, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Bem, vamos começar falando de que tamanho dentro da jornada Agile ou do Scrum propriamente dito, pode não ser uma coisa muito familiar e tangível para as pessoas. Vamos aproveitar antes e relembrar, eu estou deixando aqui em cima o link do segundo vídeo da jornada Agile, onde a gente fala sobre Product Backlog, que é importante, porque o Product Backlog, a gente disse, não tem uma regra, mas ele normalmente é composto de um ID, que é uma identificação, uma descrição, complexidade, prioridade e o tamanho. É um dos atributos do que a gente chama lá do Product Backlog. E tamanho de tudo que eu falei pode não ser uma coisa tão tranquila para entender. Eu disse que tamanho a gente pode usar horas, pode usar ponto de função, casos de uso, mas que na maior parte dos projetos a gente usa story points, ou seja, pontos de história. Só que pontos de história não é uma coisa tangível para muita gente. Não se tem a sensibilidade do que representa pontos de história, tamanho dentro de uma das histórias do Product Backlog. Então eu vou recorrer a um exemplo prático na vida, cotidiana, para você entender a diferença de que pontos e horas são coisas que podem e vão estar relacionadas, mas não são a mesma coisa, tá certo? Então, olha só, vamos supor que a gente tenha uma pessoa que ela não tenha muita noção de distância. E aí você chega para a pessoa e fala assim, olha só, a distância do ponto A para o ponto B são 32 quilômetros. Ela não tem muita noção do que são 32 quilômetros, até onde eu vou em 32 quilômetros, não se sabe isso. Mas quando você chega para essa pessoa e fala assim, olha, esse ponto A, ponto B, aí não fala 32 quilômetros, você fala assim, de carro demora uma meia hora. Ela já tem uma sensibilidade, porque meia hora na cabeça dela é muito mais fácil do que saber o que são 32 quilômetros. Agora, se eu chego para essa mesma pessoa e falo assim, olha, são 32 quilômetros do ponto A para o ponto B, e do ponto A para o ponto C são 46. Ela pode não ter noção de distância, mas ela sabe que o ponto C é mais longe do que o ponto B partindo do ponto A. Tá claro? Isso é o grande raciocínio que a gente vai usar para tamanho dentro do Scrum, dentro da jornada Agile, tá certo? Bem, e o que são pontos, story points, ou pontos de história dentro do Scrum relacionadas a esse exemplo que eu dei? É claro que o ponto vai estar relacionado ao quilômetro no meu exemplo. E horas dentro do Scrum também vai estar relacionado a horas dentro de percorrer uma distância A para B ou A para C, enfim, é igualzinho. E quem faz essa estimativa, quem coloca o tamanho nas histórias de usuário dentro do Product Backlog? São os desenvolvedores. Aliás, de novo, lembrando, no Scrum Guide 2020, acabou-se, isso foi uma das alterações, acabou-se essa história de chamar equipe de desenvolvimento. A gente chama de desenvolvedores, tá certo? Então, quem faz isso são os desenvolvedores. E os desenvolvedores, eles podem usar várias técnicas para fazer isso. Mas uma das que ele usa é o que a gente chama de Planning Poker. Estou colocando aqui para não ter dúvida. O Planning Poker não vai ser tema desse vídeo, vai ser tema do próximo vídeo. Para poder você entender lá no Planning Poker o que é ponto, o que é tamanho de uma história. Então não adiantaria eu explicar Planning Poker se eu não explicasse tamanho e pontos de história, tá certo? Levando agora esse exemplo da vida do dia a dia para o Scrum, para a jornada Agile, por exemplo, vamos supor que o meu Product Backlog fosse composto de só duas histórias. Só duas historinhas no meu Product Backlog. E aí, de novo, eu não vou explicar ainda aqui a técnica, isso vai ser tema de um próximo vídeo, que é o Planning Poker, mas vamos supor que a gente chegou à conclusão que a história 1, elas são 13 pontos de tamanho. 13 pontos.
tá certo? E a história 2, elas são 5 pontos de tamanho. O que acontece? A equipe de desenvolvimento, como ela ainda não tem, né, nada executado dentro daquele projeto, ela ainda não tem uma medida de horas relacionadas àquele ponto. Ou seja, é uma coisa que a gente chama de velocidade. Peraí, Mark, é tamanho ou é velocidade? As coisas estão interligadas. Você vai entender. Vamos supor que ele comece fazendo, e quem prioriza o que se faz dentro da sprint, eu já disse isso também no primeiro vídeo, estou colocando aqui em cima, são os desenvolvedores. Quem prioriza o backlog, o Product Backlog, é o dono do produto, mas quem prioriza e escolhe no Product Backlog o que vai ser feito são os desenvolvedores. Então os desenvolvedores começam a executar, por exemplo, a história número 1, porque tem 13 pontos lá. Eu nem estou levando em conta complexidade e prioridade. Vamos supor que seja a história 1, com 13 pontos. Começa a ser feita a história 1. Os desenvolvedores começam a trabalhar. E aí, desenvolvendo, acabam. E aí, quando acabam, marcam quanto tempo demorou. Para facilitar a conta, vamos dizer que eles demoraram 39 horas para entregar aquela história de 13 pontos, tá certo? Significa que a velocidade que a equipe teve nessa história até então foi 39 horas dividido por 13 pontos. Ou seja, eles entregam um ponto a cada 3 horas, porque é pegar 39 e dividir por 13. Então, esse é o velocity da equipe naquele momento. Aí eles começam a fazer a história 2. A história 2, em tese, você aí sim já tem um parâmetro, que são 3 horas para cada ponto. Qual seria a expectativa de entregar aqueles 5 pontos? Bom, se são 5 pontos e eu, tomando como base a primeira história, demorei 3 horas para entregar um ponto, se são 5, eu demoraria 15 horas. O que acontece? A equipe entrega em 10 horas, esses 10 pontos. A velocity específica daquela história foi de 2 horas. Só que aí, o que acontece? Você tem que calcular a velocidade da equipe com todas as histórias. Então, você pega a primeira história, que tinha 13 pontos, soma com a segunda, que são 5 pontos, então dão 18 pontos, pega o 39, soma com 10, dá 49, divide o 49 pelos 18 pontos, você vai chegar no número de 2,72. O que aconteceu com isso? A minha velocidade de equipe, que era 3, agora ela é de 2,72. Traduzindo, eu entrego um ponto a cada 2,72 horas. E isso é o que acontece nos projetos. Quando a equipe começa a trabalhar, ela ainda não conhece o projeto, não conhece muito bem aquele negócio, não conhece muito bem as complexidades e como resolver, porque aparecem as lições aprendidas, e isso a gente olha muito na reunião de retrospectiva, que vai ser um tema de um próximo vídeo. A tendência é que a velocidade da equipe vá melhorando ao longo do tempo, porque vai sendo mais rápido para entregar as coisas, vai tendo maturidade, uma maturidade melhor. Essa é a grande diferença. Agora, um ponto importante. Se eu pegar esta mesma equipe que tem uma determinada velocity, uma determinada velocidade em um projeto e colocar essa mesma equipe sem tirar nenhum profissional e nem colocar nenhum profissional, esta mesma equipe colocar em outro projeto, eu posso assumir que a velocidade dessa equipe vai ser a mesma? Não, não posso. Não posso porque é um outro contexto, são outras complexidades, são outras histórias de usuário e eu vou construir a minha história de velocidade naquele projeto. E outra coisa, se eu entregar para alguém, alguma outra equipe, antes da gente começar para colocar os pontos, o tamanho em cada história, uma outra equipe que não seja ela, você sabia que podem ter pontos diferentes? Por quê? Porque as equipes são diferentes, os profissionais são diferentes, a experiência é diferente, o conhecimento, a senioridade. Então, não significa que os pontos que foram determinados também por uma equipe ou desenvolvedores dentro daquele projeto vai ser o mesmo se eu colocar outra equipe ali, porque varia muito. Você pode trazer, isso tudo gera o que a gente chama de benchmarking, porque aí a gente começa a ter parâmetros para próximos projetos. Mas é importante hoje você conhecer pontos, saber como você vai calcular os pontos, a gente vai explicar no próximo vídeo, mas saber que pontos vai estar relacionado a horas, e quando você faz a conta entre horas
E pontos, você vai chegar numa coisa chamada velocity, a velocidade da equipe. E você vai perceber que a velocidade vai melhorando com o passar do tempo, conforme você for entregando as histórias de usuário do Product Backlog, que vão estar no Sprint Backlog, porque foi a equipe de desenvolvedores que escolheu para poder gerar o incremento. Lembra? Incremento é um dos artefatos do projeto de Scrum. Bom, espero que você tenha gostado, aprendido o que é tamanho e diferenciado muito bem o que é tamanho, o que são horas e o que é velocidade. E aí agora sim, não perca o próximo episódio que a gente vai falar sobre Planning Poker e a gente vai jogar um Planning Poker para você saber como é que a gente coloca o tamanho ou os pontos dentro de cada história. Um abraço e até o próximo vídeo.